Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a queridinha de muita gente. Sim, gente, a gente vai falar sobre as Cymbidiums, uma planta muito apreciada e muito cultivada, não só no Brasil como em todo o mundo. Então, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho, curta e compartilha esse e outros vídeos do canal. E se ficar alguma dúvida, já sabem, pode comentar logo abaixo. Pessoal, para quem não sabe, a Cymbidium ela é uma planta asiática, né? Não só asiática, como também ela pode ser encontrada na região ali da Austrália, na Oceania e tudo mais. É uma planta que gosta de grandes altitudes, médias a grandes altitudes, né? Ou seja, ela gosta, né, de vegetar em áreas mais altas e com um clima mais temperado, que é um clima, né, onde tem um período mais quente e um período mais frio, bem como um período chuvoso e também uma estação um pouco mais seca. Então, se você está na região sul do Brasil, na região sudeste do Brasil e na região centro-oeste, parte do centro-oeste, Mato Grosso do Sul aí, são regiões assim mais susceptíveis a você ter um bom cultivo dessa planta. Se você está nas demais regiões, você tem que observar muito bem como é o clima da sua região. Se por acaso ele for montanhoso, onde tenha um período, né, com as temperaturas que baixam dos 20, 15 graus, aí você pode até, né, ter essa planta na sua coleção, tá bom? É uma planta então que necessita basicamente de um clima mais temperado, de um clima mais subtropical para que ela possa soltar as belas florações. Não quer dizer que você não vai ter ela, né, com florações, mas se o seu clima não é tão característico do habitat dessa planta, talvez ele não seja tão propício para ela, tá bom? Mas se você está nessas regiões, pode ter certeza que você vai ter um belo cultivo. Basta você seguir alguns passos que eu vou ensinar para você agora. Afinal, as Cymbidiums, elas são epífitas, vegetam em árvores, ou elas são terrestres? Como que a gente consegue identificar as características dessa planta? Então vamos responder de uma forma bem simples. As Cymbidiums, elas são encontradas tanto da forma epífita, vegetando sobre troncos de árvores, onde tenha boa quantidade de líquens, né, ou matéria orgânica acumulada, como ela também pode ser encontrada da forma semiterrestre. Por que semiterrestre? Né, porque muita gente pensa que essa planta deve ser plantada diretamente na terra. Mas não, ela vegeta em seu habitat natural sobre uma matéria de camada morta, chamada de matéria orgânica ou camada de humus, onde tem uma grande quantidade de folhas, restos de animais, vegetais em decomposição. Então ela não gosta de ser plantada diretamente na terra vermelha, tá? Então, como que eu devo cultivá-la? O modo ideal de você cultivar, né? Vou passar algumas dicas aqui, como eu cultivo. Ela tá plantada, as minhas aqui estão plantadas em uma mistura de carvão, casca de pinos e matéria orgânica proveniente de madeira podre, nesse caso canjarana, que é um tipo de madeira comum da minha região, tá? Mas se você não tem aí no seu cultivo essa possibilidade de ter matéria orgânica proveniente de mata, né, você pode comprar isso, né, em gardens, em supermercados. Você vai encontrar terra vegetal. Essa terra vegetal, ela é uma terra própria para cultivar Cymbidiums. É uma terra de granulometria mais fina, né? Ou seja, né, são pedacinhos pequenos de casca de pinos, de carvão, né, de fibra de coco, né, vai ter isopor, vai ter uma série de ingredientes que são propícios para que a planta consiga se desenvolver. Ela gosta de uma terra fofinha, macia, para ela poder infiltrar as raízes, né, como a gente pode ver aqui. Então, como a gente pode ver, as raízes da Cymbidium, elas são basicamente grossas, características de plantas terrestres, né? A estrutura é parecida com as demais, ela é bem velamentosa e tudo mais, né? Tem essa pontinha verdinha que é característica de todas as orquídeas.
Mas a diferença é como a gente pode ver a adaptação para o meio semi-terrestre, né? Como a gente já percebeu. É uma planta que gosta de muita água, principalmente na época da floração, quando ela está entrando em floração, então você pode molhar ela de forma abundante mesmo. Sempre que o substrato estiver mais seco, você pode estar encharcando mesmo o substrato, molhando com boa quantidade, né, para que a planta ela venha com maior vigor e a floração também, né, venha com maior vigor, tá? O importante, né, sempre água em excesso mata, né? Água em excesso é um vilão de todas as orquídeas. Você tem que identificar, né, que essa planta, ela gosta de mais água, mas ela não gosta de ficar literalmente encharcada por muito tempo. Então, pratinho embaixo do vaso, neca de pitibiriba, gente, não, tá? Então molha ela bem, coloca dentro de um balde, vai com a mangueira, mas não deixa acumular muita água, certo? Outra coisa que deve ser levada em consideração para que a orquídea Cymbidium ela tenha uma boa floração e um bom desenvolvimento de seu vegetal é a questão da luminosidade, tá? Uma planta que recebe uma boa luminosidade, ela vai soltar florações magníficas, vai soltar florações maravilhosas como essa que você está vendo aqui. Então, muita luz, muitas vezes ela pode ser colocada em sol direto, mas se você perceber que é muito quente o sol da sua região, você coloca um sombreamento de 50% em cima, que já é suficiente. Ou coloca ela nos locais onde ela não receba aquela luz solar direta do sol na hora do meio-dia, né? Então coloca embaixo de uma árvore, numa varanda, né? Pode deixar ela na beirinha de casa, que ela vai super bem, tá? Mais uma coisa importante, gente. Quando a orquídea ela tá florescendo, não mexe nela, tá? Enquanto ela não soltar toda a floração, não leva ela para dentro da casa, não leva ela para o escritório, deixa ela florescer, porque senão ela pode estranhar a mudança e acabar abortando algumas flores. Isso é muito comum, muito corriqueiro no cultivo dessas plantas, elas abortarem por causa que a pessoa acaba mexendo, né, ali nos dias que ela está entrando em floração. Aqui, gente, tem uma... Acho que aqui, ó. Aqui tem uma entrando em floração, né, como a gente pode ver. Olha só, ela está emitindo, parece um pseudobulbo, mas ela já vem mais grossinho aqui. Quando você percebe que está mais inchadinho, significa que é uma haste floral. Então ela vai florescer e assim que ela florescer também vou mostrar para vocês. É uma planta que gosta de um ambiente bem apertadinho, tá? Então não plantar ela em vasos muito grandes. O ideal, tipo de vaso ideal é esse tipo de vaso, que é um vaso chamado de cartola, do tipo cartola ou cone. É um vaso mais apertado, ele é mais grande, mais comprido, digamos assim, né? E mais compacto. Então as raízes elas se acomodam melhor, tá? Mas se você não tiver, o vaso de plástico assim serve bem para elas, tá bom? As pragas mais comuns que atacam a Cymbidium geralmente são os ácaros e também as cochonilhas, mas isso é super fácil de eliminar. Você pode limpar com um sabão neutro e uma esponjinha, né, que resolve bem. Você não compra um acaricida e passa, que também serve. Outra coisa que ajuda a combater principalmente o ácaro é o leite de magnésio, tá? Se você tiver problema com essas pontinhas marrons aqui, né, isso aqui geralmente é antracnose. Então o ideal é que você elimine essas folhas doentes, né, corta bem baixo para que você não tenha um contaminante em todo o seu orquidário, tá? Então você pode fazer a limpeza manual, né, eliminando essas folhas doentes para que você não tenha depois um problema, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esquece, gente, se inscreve no canal. Se ficar alguma dúvida, deixa abaixo nos comentários. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!